amigos, estamos numa posição diferente, estamos mudando, tentando mudar o nosso espaço de gravação. Temos uma luz, temos um negocinho, quero botar prateleiras aqui atrás, mas por enquanto vai com o jeito que tem, né? Mas vim pra contar de um tema que eu pensei, eu tenho pensado, tenho refletido, tenho tentado engolir. Mas tenho entendido que se eu tenho isso em mente ainda, é porque eu preciso fazer. E a nova série do vídeo é essa mesmo que vocês já viram na capa. O Diário de uma Solteira. Cara, todo mundo faz um diário de casamento, todo mundo faz um diário de enxoval, de noiva, de tudo. Mas eu pensei, e nós solteiras, sabe? E nós? Não somos dignas de ter algo, não somos dignas de ter uma série, não somos dignas de entender que outras pessoas também passam por isso? Sim, eu estou solteira faz um tempo. Dá um nervoso, né? Eu acho que desde novembro do ano retrasado. E, assim, às vezes bate aquele remorso. Poxa, podia ter investido mais em fulano de tal. Poxa, podia ter, talvez, me expressado melhor. Poxa, podia ter deixado de falar coisas do meu passado pra não assustar de cara. E aí são coisas que eu penso assim, e se eu tivesse feito diferente? Será que eu estaria namorando? E aí por isso pensei nesse famoso tema da série, o Diário de uma Solteira. Às vezes a gente pensa no e se, mas esse e se vem por conta de um fator, ansiedade. Vem por conta de um medo de ficar sozinha, de virar pra titia, ou de qualquer outra coisa que nos impede de prosseguir e de entender que a vida é totalmente diferente, que a gente consegue e que a gente vai ter alguém. Só que o Diário de uma Solteira também é pensando na hipótese de que não sou só eu que passo por isso. Então, esse vídeo não é só pra mim, mas é só pras meninas. Por que eu digo isso? Porque aqui é onde a gente vai falar de tudo que uma menina solteira vive. Então, se você já gostou desse tema, se você já achou um tema inédito, se você já achou que poderia ser diferente ou poderia ter melhor, já comenta aqui embaixo e já dá seu like. E vamos para os pontos, né? Toda vez que eu faço essa listinha de tópicos de vídeo, eu não consigo acompanhar, porque eu falo mais e às vezes menos. Então, porque eu decidi fazer essa série, né? Vamos continuar o tema que a gente começou, né? Que eu já comecei falando e nem expliquei tudo dessa série. Porque eu sempre falo sobre a gente não ter ansiedade, sobre a gente se amar, sobre a gente aprender a viver só, sobre a gente aprender a ser feliz com o que a gente tem no momento. Mas o Diário de uma Solteira é exatamente para eu vir pelo menos uma vez ao mês ou 2 vezes na semana para falar isso, se eu conseguir organizar minha agenda para ter vídeos 2 vezes na semana. Orem por isso, por favor. Mas a ideia é exatamente isso, assim, a ideia é que a gente viva algo que foque naquilo, sabe? Porque às vezes a gente não quer criar expectativa, mas a gente, como solteira, a gente tem que criar expectativa sim, criar expectativa em Deus. E qual é a diferença entre ansiedade e expectativa, sabe? Qual é a diferença do eu quero viver algo novo com Deus, mas eu não quero ter expectativa, porém, o querer viver algo novo já é uma expectativa, você já anseia por algo. E aí você entra naquele dilema, balança expectativa, ansiedade, expectativa. O que é expectativa e ansiedade dentro do nosso coração? Então, essa série é exatamente para isso, pra gente entender, a pensar se a gente tá ansiando por algo futuro ou se a gente tá vivendo o anseio futuro.
E aí tem essa diferença, né? Porque estar sabendo que você... criar uma expectativa sabendo que você vai viver algo é uma coisa. Agora, ansiar por aquilo todos os dias e você não consegue ver felicidade nisso porque você quer viver aquilo, aí é totalmente diferente, né? Tem uma balança e um penhasco no meio do caminho entre esses dois anseios, né? Duas perspectivas de anseios diferentes. Lugar esse que é onde a gente vai falar do que? Das nossas frustrações, das nossas vontades, das nossas necessidades, das nossas crises. Sim, gente, eu tive uma crise, confesso pra vocês, essas 2 semanas atrás, acho que sim. Aquele medo do e se eu não tivesse? Acho que o e se quase me fez mandar uma mensagem pra um certo alguém que eu falo, misericórdia. Aí eu fui no culto, né? Assim, entrar rapidinho no lema, assim. Botar um entre parênteses aqui do contexto e a gente volta depois. Que aí o pastor orou e ele falava assim, Deus tá te livrando, não, Deus tá te libertando da sua volta ao passado. Você não vai ser a mesma, você não vai cair na mesma. E aí eu falei assim, opa! Meu bem, se eu achava que a pessoa era certa, agora mesmo que eu entendo que a pessoa é errada. Mas é porque a gente vive no e se, vivendo naquele anseio do futuro e não se contentando com o que a gente tem hoje. O que a gente tem hoje? Uma família legal, uns amigos legais. Às vezes é difícil ter amigos pra conversar, pra compartilhar. Mas é o que realmente acontece, assim, nem tudo são flores, nem sempre a gente vai estar feliz com tudo, mas a gente tem que fazer um potinho do agradecimento, porque aí é quando a gente vai começar a entender as maravilhas que Deus está fazendo no momento e criando expectativa para o futuro, mas não ansiando e necessitando que esse futuro chegue pra gente poder ser feliz. Um fator agora que eu peço ajuda até de vocês. Se você tiver alguma dica sobre essa pergunta que eu vou fazer, você já comenta aqui no... Ai, Carol, eu sou uma solteira ambulante. Você tem alguma solução pra, às vezes, olha, eu lido de uma forma diferente? Me dê essa dica. Porque aí é bom a gente até compartilhar em outro vídeo. Mas a pergunta é, como faz pra controlar a ansiedade? Como faz pra não deixar que a expectativa nos frustre? Como fazer pra não ficar vivendo um misto de eu quero criar expectativas, mas ao mesmo tempo eu não quero me frustrar, porque eu não sei o tempo de Deus. E aí, essas semanas eu fiquei pensando se eu devia, sabe? Se eu devia criar expectativas sobre isso, se eu devia realmente pensar em casar, se eu devia realmente pensar em ter filhos, porque particularmente essas semanas eu achei que eu não fosse merecedora de nada. E aí foi algo que eu comecei a pensar e refletir, porque eu falei, será que eu não sou digna disso? Será que eu não sou digna de casar, de ter filho? Será que ninguém vê o meu valor? E aí eu lembrei de uma passagem, né, eu até comentei, mandei um print pra uma amiga que eu também tava aconselhando, não em relação a isso, mas em relação a outra coisa, e Deus falou muito forte comigo, porque ele falou, você é digna, sabe? Lá em Atos 10, de 1 a 4, né, Cornélio não era cristão, mas ele fazia coisas boas pro Senhor. Porque não é que lá ele não era cristão, né, na verdade não era digno de viver. Porque assim, por você ter nascido num lugar diferente e você ter uma nacionalidade diferente, as pessoas daquela nacionalidade só podiam viver tal religião. E eu acredito que Cornélio, ele cresceu, como, por exemplo, no catolicismo, só que ele entendia que Cristo era o Messias, né? Entendia que Cristo veio, que Cristo tinha vivido aquilo e tudo mais. Só que ele não podia ser digno de falar línguas estrangeiras, não, em falar em línguas, né, em receber o Espírito Santo por causa disso, porque ele não era de outra religião. E aí, né, de outra nacionalidade, como na Bíblia fala. E aí veio um anjo e falou, Cornélio, Deus tem visto como você é bom
e como você tem feito coisas boas. E por isso você e as pessoas da sua casa receberão um espírito. E aí quando eu li aquela passagem, eu mandei pra ela, falei sobre o amor de Deus, que todos nós somos merecedores porque somos filhos, sabe? Deus, ele nos amou e ele entregou a sua vida por amor a nós, sabe? Então, ele quer que a gente seja irmão dele. E Deus, ele quer ser os nossos pais. Então, nesse momento que a gente se torna filho, a gente é merecedor assim como Cornélio foi. Porque se Cornélio, até Cornélio, que não era filho, que não vivia debaixo da obediência do Senhor, recebeu, porque nós, que somos filhos, que obedecemos, não somos dignos, sabe? E aí eu parei pra falar e eu falei assim, cara, eu posso sim ter o sonho de ser mãe, eu posso sim ter o sonho de ter um marido legal, eu posso sim ter um sonho de ter uma família debaixo da bênção do Senhor, sabe? E eu não tenho que viver no e se eu tivesse me posicionado diferente, e se eu tivesse decidido viver com aquela pessoa, e se eu fosse mais tolerante na infância, na adolescência, eu talvez estaria casada com fulano de tal, e se eu fizesse, se as pessoas não fizessem o que fizeram comigo em algumas outras igrejas, eu vou fazer um vídeo sobre isso, e aí eu ponho no card dele. E aí, eu não teria, as pessoas não teriam se afastado por uma falsa mentira, sabe? Na verdade, não é uma falsa mentira, é uma mentira, porque aquilo que foi falado naquela época era realmente uma mentira e que hoje me magoou. E a questão é, aquela mentira hoje não me faz ter confiança em pessoas que eu possa acreditar que são meus amigos. Hoje eu não consigo confiar em pessoas a ponto de dizer, nossa, esse é 100% meu amigo. Então, são coisas que, assim, às vezes a gente também tem que entender o e se não fosse. Não, o e se era livramento também. E se aquela mentira não acontecesse, hoje eu estaria casada com uma pessoa que se tornou outra pessoa totalmente diferente. Tornou uma pessoa totalmente arrogante. E que eu fiquei ouvindo, uma menina tava comentando sobre ele e tal. E aí eu falei, não é e se aquela mentira acontecesse, a nossa amizade não teria acabado. E aí é exatamente isso, sabe? Não viva no e se as coisas fossem diferentes. Não, porque o e se não existe. O e se de um passado não vai te trazer bem, vai te trazer angústia, vai te trazer ansiedade. E aí, essas coisas de... Eu entendo que às vezes a gente pensa, e eu não falo que assim... eu não penso, eu penso sim, porque se eu não tivesse pensado, então não se prenda ao e se, sabe? Se prenda ao que Deus tem novo pra você, não se prenda ao passado, porque o e se não é algo bom, não é algo saudável, e é isso que gera a ansiedade e a sua própria defraudação. Por quê? Porque quando você fala assim, não, eu não vou viver porque não vou pensar no meu futuro de ter uma família, de ter um marido, de ter uns filhos. Por quê? Porque eu não quero me frustrar. Mas você não tá frustrado com o futuro, você tá se frustrando no e se eu tivesse feito algo diferente? E se eu tivesse mudado aquilo com aquelas circunstâncias, hoje meu presente seria diferente. Mas você não tá preocupada com o futuro, você tá preocupada com o que aconteceu no passado. E não se prenda a isso. Se prenda ao e se eu encontrar um cara magnífico, sabe? Eu não vou viver um e se. Vou encontrar alguém hoje que seja o meu de Deus, que seja o meu homem de Deus, que seja o meu presente, que seja uma pessoa amiga, que seja uma pessoa parceira, companheira. Então, quando essa ansiedade e quando o e se bater, ali, eu sou ainda melhor que Cornélio, porque se Cornélio, que não era filho, recebeu tudo isso, imagina eu que sou filha. Você é filha, assim como eu sou. Então, não se prenda ao e se e não deixe a expectativa de algo bom acontecer te frustrar, te desanimar, porque às vezes bate. E essas semanas que aconteceram, eu não fiquei só pensando no e se, sabe? Eu fiquei, eu não quero mais, Deus.
Não quero mais pensar nisso porque eu tenho ficado triste por isso. E eu não quero. E às vezes a gente acaba com uma expectativa de algo bom, né? Às vezes a gente acaba com tudo, né? Porque isso de espera é algo bom, sabe? É aprender mais de Deus, é conhecer mais Ele, é viver algo nele que a gente nem imagina que vai viver. E eu quero acabar com tudo porque eu não quero sofrer. Só que você não sofre com Deus, porque no momento que você entrega pra Ele, Ele vai fazer no momento dele e não no seu momento. E a gente tem que aprender isso de momentos. E aí, isso é para um próximo vídeo. Esse vídeo foi mesmo, assim, é um relato de uma experiência, certo? Uma experiência totalmente vivendo pra Deus, sabe? Porque às vezes a gente fala que às vezes é difícil encontrar pessoas, até mesmo dentro da igreja, que vivam isso realmente, sabe? E às vezes é difícil entender, porque todo mundo acha que a gente ficou é normal, ou vai acontecer isso, a gente se pegou mais envolvente, é normal. Não, gente, não é normal. E às vezes é difícil a gente encontrar pessoas que se entreguem assim como a gente tem se entregado. E tem vivido essa frustração, tem vivido essa ansiedade, tem vivido esse medo de futuro. E então, entregue nas mãos do Senhor. Deus, Ele tem o melhor pra você. E se você que é menina, sabe que tem uma amiga que vive o mesmo que eu, ou você que vive também, né? Comenta aqui embaixo, porque aí a gente vai entender que, eu pelo menos vou entender que eu não tô sozinha. E que é isso. Beijos e até a próxima, que o Senhor abençoe e todas as coisas Ele mais fará. Então confie nele, espere nele e descanse nele. Beijos!